Rapaziada, tem algumas coisas que eu recebo aqui de informações e às vezes é até difícil para eu opinar aqui referente a isso. Por isso eu vou pedir a sua opinião para você deixar aqui nos comentários. Eu recebi a informação de que o clube do Remo estuda a possibilidade de contratar o atacante Maurício Garcês para o ano que vem. Não agora, tá? As contratações se encerraram. Ele ainda está no Paysandu, ele ainda é jogador do Paysandu, mas se eu não me engano, o Maurício Garcês, ele pertence ou ao Coritiba ou ao Brusque, se eu não estou enganado. E aí o clube do Remo teria mais facilidade para fazer essa contratação. Eu não vou opinar referente a isso, porque eu particularmente gosto do futebol do Garcês, mas eu sei que tem muito torcedor do Remo que não gosta do futebol dele. Por isso deixo aí para você deixar a sua opinião sobre isso. O Remo contratando o Garcês, ele consegue reforçar o seu setor ofensivo? Sem dúvidas nenhuma, isso aí não é uma opinião, é um fato. Ele é um dos melhores atacantes, se não o melhor atacante hoje do plantel do Paysandu. Plantel da Mucura, né? Sem dúvidas nenhuma. Mas eu quero saber a sua opinião, tá? Sobre isso. Você contrataria Maurício Garcês para o clube do Remo? Deixa aí nos comentários. Rapaziada, o Remo divulgou aí os 23 relacionados para o duelo, né, contra a equipe do CRB. Lembrando, quando o Remo joga fora, ele divulga 18. Quando o Remo joga em casa, ele divulga 23. Porque a CBF ela disponibiliza só 18 passagens para os jogadores lá, que é a lista, né, dos jogadores do time de fora. Isso acontece com todo mundo, não é só contra o Remo. Não é só o Remo que segue essa regra, tá? Para quem tava aí, mas na última lista que o Remo divulgou era 18, porque agora é 23? Porque o Remo joga em casa, então ele pode escalar 5 jogadores a mais. Mesmo sendo 23, o Natan, que era titular absoluto com o português, né? O Antônio Oliveira, o Natan Santos, o lateral direito, ele não foi nem relacionado para esse jogo. E detalhe, muito importante, ele não está contundido. É opção técnica. Ele, tá? O Pedro Costa e o Tassano. Foi por opção técnica. É interessante a gente analisar que esses jogadores relacionados pelo Guto Ferreira tem muito volante. Eu não sei se o Guto vai jogar com 3 volantes. Acho que o meio de campo terá 3 volantes. É a minha opinião sobre isso. Eu ainda não tenho certeza do time titular, mas acredito que ele vai jogar com 3 volantes. Inclusive o Jadson deve ser um cara mais à frente nessa formação do Guto Ferreira. Mas ele quer uma contenção melhor dos volantes. Por isso ele colocou 2 volantes defensivos jogando junto. Defensivos na teoria, né? Que é o Caio Vinícius e o Luan Martins. Essa é a opção. Daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre o time titular do Guto Ferreira. Mas me surpreende. Não me surpreende porque o Natan estava jogando muito. Não. Me surpreende porque o Natan é titular absoluto com o português. E aqui não foi nem relacionado. Mas para os ilustradores de bolas, amantes de jogador, o N. Assis não entende nada de futebol. Pois é. Vamos lá. Bora aqui. Eu quero ler aqui para vocês os 23 relacionados. E aí a gente fala depois do time titular desse clube do Remo que vai entrar em campo contra a equipe do CRB. Os goleiros, 2, né? Como sempre, Marcelo Rangel e Igor Vinícius. Os laterais, Marcelinho, Alan Rodrigues, cruza cachorro castrado, não cruza um à direito. Jorge, inclusive titular, tá? Zagueiros, Reinaldo, Klaus e Kaique Almeida. Olha aí o saudoso Kaique Almeida. Cara, por onde anda o saudoso inclusive, Cauã, né? Cauã que foi contratado. Cadê esse cara do Botafogo? Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis, Tatsides, Pavani, Natan e Pedro Castro. Esses são os volantes. Pedro Castro, mais uma vez, relacionado e ninguém entende o porquê, né? Tava tão bom quando o Pedro Castro estava esquecido. Aí o
cabeça de moralidade lá, o tiozão do churrasco, trouxe o Pedro Castro de novo à tona aí. Cantilho, Diego Hernandes, Natan e Iago Ferreira. Olha aí, cara. O Iago Ferreira ganhando uma oportunidade com o Guto Ferreira. Pelo menos foi relacionado, né? Provavelmente vai entrar em campo, porque o Guto Ferreira deve ali rotacionar os meias, né? O Iago Ferreira deve entrar em campo. O Iago Ferreira, que para muitos aí não ia nem jogar no Remo, foi relacionado para esse jogo. Os meias, né? 4 meias, o Cantilho, inclusive, relacionado como meia. E os atacantes, Nico Ferreira, Eduardo Melo, João Pedro e Janderson. O Remo relacionou para essa partida apenas 4 atacantes e 4 meias. Né? O Guto Ferreira optou por isso. Como eu disse para vocês, ele vai tentar encorpar mais esse meio de campo do clube do Remo. Ele vai tentar salvar, ou pelo menos colocar aquela contenção que o Remo tinha antes, com o Daniel Paulista, e que acabou se perdendo com o português, o Antônio Oliveira. Então ele vai tentar recuperar isso. Ele falou muito na entrevista coletiva sobre algo que o Remo tinha e que o Remo acabou perdendo, que é justamente essa atenção na marcação. Quem sabe não pode ser aí um futuro promissor para o time do Gutão da Massa, né? Mas o time titular do Remo deve ser esse aqui, meus amigos, tá? Deve ser esse aqui, inclusive, tá? Inclusive deve ser esse time aqui que agora eu vou ler para vocês. Marcelo Rangel, Marcelinho, tá? Klaus, Reinaldo e o Jorge, tá? O Jorge deverá fazer a sua estreia no Remo e já como titular no time do clube do Remo, tá? O meio de campo, Luan Martins, Caio Vinícius e Jaderson. Ataque, Janderson, Diego Hernandes e Eduardo Melo. Eu até falei, até da minha opinião, que eu colocaria o Janderson, né? Porque eu acho ele ajudar mais na marcação, inclusive, do que o Nico. E ele pode muito bem fazer isso. Além do Diego Hernandes, também ajudar um pouco ali. Eu acredito que esse time vai ajudar muito. Esses dois jogadores, tanto o Hernandes jogando como meia ali pela esquerda e o Janderson jogando na ponta direita, ou como meia direita, eles vão ajudar muito na marcação, eles vão recompor. Eu acredito que isso vai acontecer, até porque isso é uma característica dos times do Guto Ferreira. Mas é bem interessante, cara, esse time. É o que a gente tem, gente. A gente não tem Pedro Rocha para esse jogo, a gente não tem Marrone cumprindo suspensão. Então a gente vai com isso aqui e a gente vai ganhar com esse time aqui, mano. A gente vai ganhar. Amanhã a gente ganha. Amanhã a gente vence. Pode ter certeza, amanhã a gente vai ganhar esse jogo, tá? E eu espero muito que esses jogadores mostrem pra gente que a gente ainda pode confiar neles. É o que eu espero, é isso, né? Tomara que a gente consiga essas vitórias, até porque, cara, tá ficando bem embaçado aí esse campeonato, o Remo se complicando na competição, mas a gente espera, sem dúvidas nenhuma, que a gente vá conseguir essa vitória importantíssima amanhã. Em off, tá, gente? Só pra gente confirmar aqui, a Ponte Preta, ela subiu com 10 pontos. Assim como o Remo lá em 2021, a Ponte Preta, ela subiu com 10 pontos. Ela somou 10 pontos, contou ali com a derrota do Guarani e subiu. Subiu de divisão hoje depois do empate do Náutico com a Ponte Preta, tá? Com a mesma Ponte Preta. A Ponte Preta, ela vai pegar o lugar da Mucura. A Mucura vai para a Série C e a Ponte Preta agora chega e assume. Então a Ponte Preta provavelmente será um adversário do Remo no ano que vem. Lembrando, a Ponte Preta subiu com 3 meses de salários atrasados. Tem jogadores que honram sempre o manto que vestem e principalmente a profissão, independente das adversidades. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo, tchau.